Médica, psicanalista e didata da Associação Psicanalítica Rio 3, que é ligada à IPA, chamada Lea Legruber. Não olhei isso aqui não, mas só para ter uma referência. O que eu vejo assim, nesses trabalhos que eu tenho feito é que é uma preocupação com essas mudanças evolutivas, algumas, mas eu acho que todas as grandes mudanças também geram problemas e têm um preço, né? Então, por exemplo, a função da mulher pela arqueologia, descobriu-se que no mundo todo as deusas eram representadas numa determinada época por mulheres grávidas. Por quê? Porque naquela época morria-se muito, né? Havia o instinto de sobrevivência, queria que a mulher tivesse a função de reproduzir o mais possível. E isso caracterizava uma importância da figura da mulher nos grupos, né? E é a época que a gente chama do matriarcado. Mas então isso, e o mais interessante é que, isso eu não tenho certeza, mas eu vi numa publicação e eu achei interessante que no começo os homens e as mulheres não tinham ideia de que era a relação sexual que dava origem aos bebês, porque como havia um tempo muito grande entre a relação e o nascimento do bebê, era quase como se a mulher fizesse o bebê por conta própria, né? Mas criando rebanhos, depois que o grupo começou a fazer com a terra o que os homens faziam com as mulheres, isso é, plantando, né, uma semente, eles se fixaram, eles não eram mais extrativistas de caça e pesca, né? E, tendo se fixado, começaram algumas leis necessárias para que o bando pudesse conviver. E eles observaram que eles tinham ovelhas e que as ovelhas continuavam sempre as mesmas, até que veio uma ovelha macho. E aí, quando eles puseram uma ovelha macho, houve uma multiplicação de ovelhas enorme. Aí ficou caracterizada essa observação, porque isso já acontecia, mas eles não tinham observado. Desde que eles não tinham observado, não tinham dado nome, né, e nem atenção, a coisa fica, o óbvio fica escondido. Então, nessa época, a importância da figura masculina assumiu uma posição de poder, né? Porque ele também tinha um papel importantíssimo, né? Então houve uma certa mudança e o interessante é que é daí que o homem se sente o proprietário da mulher e dos filhos. E durante muito tempo foi assim. Eles tinham até direito de vida e morte, decisão de vida e morte sobre as mulheres. E isso durou muitos séculos. Hoje em dia, por exemplo, na parte do Oriente, né, é assim que ainda é. Eles têm um poder absoluto sobre as mulheres, eles podem ter 4 mulheres, pelo menos no lugar que eu fui, e elas têm que se submeter. Qualquer coisa chamada de louco é trancada no quarto ou é banida, né? E é uma situação muito difícil. Até tem uma coisa interessante que essas mulheres, o sheik, por exemplo, o sheik e outros homens da comunidade, ele vira e fala assim para a mulher: eu me divorcio, eu me divorcio, eu me divorcio. Basta falar 3 vezes, você tem que ir embora. E essas mulheres ficam circulando, né? E elas vão para os hotéis para causar ciúme. E é um problema seríssimo, porque se algum homem, né, tiver alguma coisa com elas e elas vão ser vigiadas pelos guardas, esse homem também vai sofrer punições terríveis, porque elas são propriedade, embora ele se divorciou, ela continua propriedade do sheik. Mas o que eu acho importante é por que a mulher, tendo mudado de posição, por que ela aceitou esse conluio? Porque na verdade é uma aceitação, né? Dar ao homem um lugar de destaque. Porque na época em que havia caça e pesca, a gente pode até entender porque eles têm mais força muscular, né? E são mais ágeis, mais velozes.
mas com a agricultura a função de cada um ficou mais parecida. E, no entanto, foi isso que ele fez mudar para o patriarcado. Eu acho que, vendo assim, Discovery, eu achei interessantíssimo, porque a questão da escolha da mulher é por causa da prole. O grande problema da mulher é que ela engravida e ela tem que ter alguém para ajudar a atender a prole, né? E entre os mamíferos, os insetos, eu vi uma coisa interessante, que elas escolhem sempre o mais forte. Existe uma luta entre, por exemplo, dois estão querendo, né, aquela fêmea. Eles lutam, o mais forte ganha do outro, e esse mais forte é que pode, então, se reproduzir, que é uma necessidade também dos animais. Então é uma coisa mesmo da nossa parte mais instintiva, né? E a história, tem uma lenda que diz que quem criou o mundo, né, foi Deus, e que ele criou Adão, que é o único homem que nasceu outro homem, porque Deus se dá uma conotação de que Deus é masculino, embora eu acho que Deus é masculino, Jesus Cristo é masculino, Espírito Santo ainda. Aí ele criou Adão por conta da necessidade dele de ter alguém para acompanhar. E Adão foi ficando também muito triste, o paraíso era uma maravilha, né? Tinha um conforto extraordinário, e ele perguntou por que Adão estava triste. Adão disse que queria uma companheira. Aí tem até uma piada sobre isso que é interessante. Assim, Senhor, sei que o Senhor me criou e me cercou desse lindo jardim com todos esses maravilhosos animais e esta cobra gaiata, mas não me sinto feliz. Por que, Eva? Perguntou-lhe a voz que vinha do alto. Senhor, eu me sinto só, estou enjoada de comer maçãs. Eva, eu tenho uma solução para este caso. Vou criar um homem para você. Senhor, o que é um homem? Este homem será uma criatura com defeitos, de tendências agressivas, um ego enorme, uma grande limitação empática e até mesmo com pouca capacidade de prestar atenção em você. No todo, ele vai te dar trabalho, mas ele será maior, mais veloz e mais musculoso que você. Será um bom lutador, capaz de caçar ruminantes velozes e nem sempre ruim de cama. Parece ótimo, diz ela com uma certa ironia na face. Bem, é melhor do que um tição no olho, mas há uma condição básica para tê-lo. Qual é, Senhor? Você vai ter que deixá-lo crer que eu fiz primeiro. Adorei. Essa situação de extrema submissão, aí é que vem os sentimentos. Cria uma quantidade de sentimentos muito ambivalentes, né? A mulher pode aparentemente estar obedecendo, atendendo às ordens, mas na verdade isso reflete nela, porque ela é um ser que tende à liberdade, uma certa irritabilidade, que pode até virar ódio, né? E um fator muito importante de ser lembrado é que essa revolução que foi aparecer na metade do século passado, século XX, já estava em andamento há muitos anos, há milhões de séculos, mas como interessava a mulher continuar nesse papel, né? Porque afinal ela era sustentada, né? A prole também era sustentada, e ela era dita rainha do lar, né? Ser a rainha do lar era uma designação que, de certa forma, agradava a algumas. Mas quando chega a grande mudança mesmo, foi com a Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque os homens foram para a guerra e as fábricas e os escritórios ficaram sem mão de obra. Então se lembrou que a mulher, quem sabe, podia fazer alguma coisa. E abriram-se as portas para a mulher ajudar no esforço de guerra. E ela se mostrou bem competente nas tarefas, né? E assim foi, que a guerra durou um tempo, 38 a 45, se não me engano, 44. E então, depois disso, o que houve? Começou uma campanha e a gente vê como a gente é também controlada e manipulada pela mídia. Porque